Boa noite, então, a todos. Bem-vindos. Quem vem a primeira vez pela casa, não sei se é o caso de vocês. Não, já vieram antes? A senhora? Todos bem-vindos, então, para essa noite que realmente começou muito bem, né? A gente sabe que o nosso ambiente, ele é previamente preparado pela espiritualidade, né? Muitas das vezes a gente entra aqui trazendo coisas do nosso dia a dia, algumas emoções, algumas sensações, alguns pensamentos, e na medida em que a gente bota o pé aqui dentro, as coisas começam a modificar. Precisamos às vezes de uma ajuda, né? Porque às vezes as coisas são muito fortes na gente, as coisas que trazemos lá de fora, e a gente precisa de uma ajuda. E a Casa Espírita sempre nos oferece essa ajudinha extra. Além de uma palestra, ela oferece um passe, ela oferece um outro tipo de estudo, ela oferece bons livros para a gente ler, né? Mas hoje a gente não vai ler livro, hoje a gente vai conversar, né? É uma palestra, é uma exposição que eu digo para vocês que eu preparei com muito carinho. Não é a primeira vez que eu estou fazendo essa exposição, mas cada vez que eu vou fazê-la, eu retomo ela desde o início, eu refaço alguma coisa, eu dou um outro enfoque, um outro olhar, né? E como o Roberto já adiantou, nós vamos falar sobre um tema que é maravilhoso, né? É sobre uma oração que nos foi ensinada por Jesus, pelo Filho de Deus que foi enviado para nos ensinar, como a segunda revelação, a lei do amor. Simples assim. Então hoje nós vamos falar sobre o Pai Nosso. A imagem de fundo, que vai nos acompanhar em vários slides, nos remete ao momento em que Jesus, ou um dos momentos em que Jesus estava pregando. E foi justamente para seus discípulos, para seus apóstolos, que ele ensinou essa oração, e a gente vai ver em que contexto isso aconteceu. Tudo bem até aqui? Todos juntos? Então vamos lá para essa caminhada. Eu tenho certeza que nós vamos todos sair daqui nessa noite mais leves, mais felizes, com mais esperança, mas principalmente com um outro olhar para essa oração que a gente já conhece há muito tempo. Independente da origem nossa, da religião que nós já tivemos, que já professamos, se sempre fomos espíritas ou não é o meu caso, nós aprendemos essa oração, nós já a ouvimos, nós provavelmente sabemos ela de cor. E a proposta aqui nessa noite é que nós entendamos o Pai Nosso, que a gente revele ou relembre para aqueles que já estudaram isso, o que tem por trás de cada uma das palavras, cada uma das sentenças dessa oração tão linda. Mas vamos ver onde tudo começou, né? Então lá em Lucas, no Evangelho, então segundo Lucas, no capítulo 11, tem uma passagem que diz o seguinte: aconteceu que estando Jesus a orar num certo lugar, quando acabou, lhe pediu um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E Jesus lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Amém. É possível que uma ou outra palavra seja diferente, né, nas versões que temos por aí do Pai Nosso, mas basicamente é isso que todos nós sabemos, né? Dizer na nossa intimidade, nas nossas preces individuais, ou mesmo em conjunto, mesmo em comum. Linda, né? Ela é linda por si só. Então vamos lá, para a gente chegar então nos slides em que eu chamo de compreendendo o Pai Nosso, a gente vai fazer então uma caminhada. Lá em Hebreus, no capítulo 5,
a gente vai ver o seguinte: por que os discípulos pedem que Jesus os ensine a orar? Apesar da completa intimidade com o Pai, será que Jesus era um homem de oração? Ele precisava orar? Jesus, o Espírito puro, o Espírito perfeito, muito próximo de Deus, será que ele orava enquanto esteve entre nós, encarnado? Sim, e muito. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, Jesus, em alta voz e com lágrimas, com emoção, fez orações e súplicas a Deus, e as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado ao Senhor. E aí a gente vai ver, lá em Lucas, que além das orações feitas na cruz, que nós também conhecemos bastante, né? Aquelas últimas orações que Jesus fez quando estava prestes a desencarnar, o Evangelho de Lucas menciona a vida de oração de Jesus. Então ele traz 5 passagens, né? Eu peguei só uns pedaços das passagens, nesses capítulos todos aqui, em que menciona essa vida de oração de Jesus. Então, por exemplo, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Outra passagem, certa vez Jesus estava orando em particular, orando. Então Jesus, sim, apesar de ser quem era, sentia a necessidade, o chamado de fazer as suas orações. E há uma relação das orações de Jesus com os acontecimentos anteriores e posteriores que o envolviam. Então, se a gente pegar todos os textos do Evangelho e analisar os momentos em que Jesus fez as suas orações, a gente vai perceber isso. Que as orações dele eram feitas sempre após alguma coisa, algum evento muito marcante, ou antes de algo acontecer. A gente vai destrinchar esse evento aqui, quando Jesus orou no Getsemane, tá bom? Mas só no último dia de vida, Jesus orou 3 vezes. No cenáculo, no Getsemane e no Calvário. Lá no cenáculo, numa sala ampla e imobiliada, ele orou pelos discípulos e por aqueles que creriam nele. Isso está lá em João, no capítulo 17. No Getsemane, Jesus orou por ele mesmo. E a gente vai ver essa passagem porque ela é lindíssima. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Já ouvimos isso também, né? Mas o que será que Jesus quis dizer com essa frase, afasta de mim esse cálice? Será que era um cálice mesmo, de verdade, de beber água ou qualquer outra coisa? E por fim, a imagem de fundo nos remete àquele momento em que Jesus... Roberto, não. Tá ruim o som? O som alto. Agora... Eu senti que está muito Tá alto. alto? Ah, tá. Ok. Só isso. Tá alto, então? E agora, tá bom? Tá bom? Ok, então, no último dia, então, quando estava lá na cruz, então, Jesus, das 7 palavras que ele proferiu, 3 foram orações, em favor daqueles que o crucificavam. Veja, não era para ele. Então, naquela condição que ele estava, ele ainda se achou, né, naquela posição de Jesus, de um espírito extremamente desenvolvido, evoluído, um espírito perfeito, de fazer orações para aqueles que o estavam crucificando. Então, a primeira foi: Pai, perdoa-lhes. Então, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, a gente conhece. E depois dessa primeira, eu dei uma desconcertada aqui com o negócio do som, mas já retomo aqui. Bom, aí as outras 2 ele fez em favor dele mesmo, né? Então, ele disse: Deus, meu Deus, ou Deus meu, por que me abandonaste? Também sabemos que ele falou isso. E Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, são 3 frases curtinhas, né, que resumem essas orações que ele fez ali no final, mas que são também belíssimas, pela generosidade, né? Imagina, então, que aqui está o exemplo do que nós lemos e estudamos várias vezes no Evangelho de Jesus e que a doutrina nos traz, do perdão ao inimigo, aquele que é o mais difícil,
né? Que é quando ele diz: perdoa-lhes, perdoa os meus inimigos, aqueles que estão me fazendo mal, pois eles não sabem o que fazem. E as outras duas também nos remete a uma condição de Jesus, naquele momento, de extrema fragilidade. Percebam, não é falta de fé, mas Jesus era um espírito encarnado, ainda que muito evoluído. Ele estava aqui num corpo material e estava sim sofrendo, dores físicas inclusive, né? Então ele faz essas duas outras perguntas. Bom, em relação ao Getsemane, então o que acontece? Jesus está profundamente triste e ora. No Getsemane é aquele momento imediatamente antes dele ser levado, né? Então Jesus e seus apóstolos chegam ao Getsemane, um lugar agradável entre as oliveiras. Jesus deixa os apóstolos para trás e lhes diz: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali para orar. Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João, entra no jardim e ele fica muito aflito e diz aos três: estou profundamente triste, a ponto de morrer. Fiquem aqui e mantenham-se vigilantes comigo. E nesse momento de fortes emoções, Jesus se prostra no chão e começa a orar: Pai, todas as coisas são possíveis para ti. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não o que eu quero, mas o que tu queres. Então Jesus, será que nesse momento ele estaria desistindo da sua condição de Salvador? Será que ali ele estava jogando a toalha? Não tem mais jeito, acabou tudo. Creio que não, né? Se estamos falando de Jesus, é claro que não era isso, né? Então o que acontecia na verdade é que do céu Jesus viu o grande sofrimento dos que foram mortos pelos romanos. E agora que ele é humano, com sentimentos iguais aos nossos e capaz de sentir dor, Jesus se preocupa sim com o que o aguarda. Porém, mais importante do que isso, ele está aflito por perceber que sua morte como criminoso desprezível pode trazer vitupério sobre o nome do seu pai. Vitupério é insulto. Então, dali a algumas horas, e ele sabia disso, ele seria pendurado numa estaca, ele seria crucificado, sendo acusado de ter blasfemado contra o seu próprio pai. Então, quando ele fala: afasta de mim esse cálice, Jesus está pedindo sim: tira de mim esse peso. Eu não quero carregar o peso de ser visto como aquele que traiu a ti, Pai, que blasfemou o seu nome, que o insultou. Já tinham pensado nisso? Forte, né? Bom, depois de uma longa oração, Jesus volta e encontra os três apóstolos dormindo. Ele tinha pedido para eles ficarem vigilantes, né? Ele diz a Pedro: vocês não conseguiram se manter vigilantes comigo nem por uma horinha. Mantenham-se vigilantes e orem continuamente para que não caiam em tentação. Então Jesus sai pela segunda vez e pede a Deus que remova dele o cálice. Ao retornar, ele mais uma vez encontra os três apóstolos dormindo, ao invés de estarem orando para não entrar em tentação. Orai e vigiai, mas não, eles não conseguiam fazer isso. E Jesus fala com eles, mas os apóstolos não sabem nem o que responder, né? 2 vezes seguidas, né? E aí Jesus sai de novo, pela terceira vez, e se ajoelha para orar. E quando ele volta pela terceira vez, ele encontra os seus apóstolos dormindo. E aí ele diz: numa ocasião como esta, vocês estão dormindo e descansando. Vejam, está se aproximando a hora de o Filho do Homem ser entregue às mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora. Vejam, aquele que me traz está chegando. É interessante a gente ver algum Jesus mais humanizado, né? Porque aqui a gente vê realmente uma condição de uma pessoa triste, uma pessoa que está pedindo ajuda, né? E aqueles que poderiam simplesmente ajudá-lo, depois de tudo que ele já tinha feito, né? Ficando apenas acordados em vigília e em oração, que é o que ele pediu, não o fizeram, né? Muito bem.
Jesus e a oração. Jesus não orava somente em horários rígidos. Ele não tinha, olha, agora é hora de orar para tudo que eu vou orar, né? Pela manhã, meio-dia, à tarde. Ele orava mais durante a noite do que durante o dia, mais nas montanhas do que em outro lugar. Uma coisa, porém, é certa, está lá em Marcos, está no Evangelho. As orações do Senhor não eram rotineiras, não eram em locais rígidos e não eram cheias de vãs repetições. E é isso que a gente veio conversar nessa noite aqui. Que a gente passe a partir de hoje, e eu tenho certeza que todos vão fazer isso, quando formos dizer a oração que Jesus nos ensinou, que a gente pense em cada uma das coisinhas que a gente está falando e não mais faça como apenas uma repetição, algo decorado. Vamos caminhando. E aí a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo para corroborar isso que a gente acabou de falar, e a gente vai ver como fazer a prece. E a gente vai lembrar, porque já estudamos isso várias vezes, e se não estudamos, vamos então aprender agora, que o poder da prece está no pensamento. E o nosso pensamento é aquilo que vem de dentro de nós, do nosso coração. Então o poder da prece não se prende nem às palavras, nem ao lugar e nem ao momento em que ela é feita. Qualquer prece, o Pai Nosso ou qualquer outra prece. Então a gente pode orar em qualquer hora, em qualquer lugar, pode orar sozinho, pode orar em comum, né? Ou seja, com mais pessoas. Podemos orar, por exemplo, lá no busão apertado indo para o trabalho, aquela coisa chacoalhando para cá, para lá. Sim ou não? Podemos, né? Podemos. O que acontece é que a influência do lugar, do tempo, né, do lugar ou do tempo, ela prende-se às circunstâncias. Então, se nós vamos fazer uma prece aqui, no centro espírita, como eu falei logo no início, num lugar que foi previamente preparado, limpo, enfim, abençoado, num ambiente com uma iluminação, né, mais favorável, com uma musiquinha de fundo, ok, essa prece talvez seja um pouquinho mais profunda, mas não de mais valor do que aquela outra lá no busão, seja lá onde for, desde que ela seja feita com o coração, com vontade. Com relação à necessidade que a gente compreenda o que nós estamos falando em qualquer prece. Então, uma condição essencial, conforme nos afirma o apóstolo Paulo, é de que a prece deve ser inteligível, bem compreendida, a fim de que possa ser sentida com a alma. Então nós precisamos saber o que estamos falando e entender, compreender cada uma das palavras, para que aquilo faça sentido interno em nós. Ou seja, precisa ser dita numa língua entendida por aquele que ora. Porque se eu não sei o que eu estou falando, se eu não compreendo o que eu estou dizendo numa prece, muito provavelmente ela não vai causar nenhuma transformação interna. Ela não vai ter uma ação edificante em mim, porque eu não estou nem compreendendo o que eu estou falando. Essa é a ideia. E aí Paulo de Tarso, como já foi referenciado ali atrás, ele diz o seguinte: se eu não entendo o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele com quem falo. Bárbaro no sentido do primitivismo, né? Uma pessoa muito primitiva. E aquele que me fala será para mim um bárbaro. Então, se eu venho aqui na frente fazer uma prece, né, uma abertura de uma palestra, eu começo a falar um monte de coisa que eu não estou entendendo o que eu estou falando, nem vocês estão entendendo o que eu estou falando, então eu estou sendo um bárbaro, eu estou sendo uma pessoa que não está conseguindo transmitir uma mensagem transformadora ou edificante. Se oro em uma língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe o fruto. Inteligência está relacionada à compreensão, a entender as coisas. Como um homem pode responder amém, lá no final, né? Normalmente a gente fala amém, que assim seja, a uma oração, se ele não entendeu o que foi dito. Vai ver que nem foi coisa boa que foi dita, amém, né? Eu não sei, está falando uma língua que eu não estou entendendo, né? Não é que a ação da prece não seja boa, nós não estamos julgando nem criticando uma prece muito elaborada, muito complexa, com palavras difíceis.
mas não há edificação se ela não for compreendida. O recado todo é esse aqui, tá bom? Então, se nós não compreendermos a prece, não há edificação, não há crescimento. Isso está lá em Paulo, na primeira epístola aos Coríntios. Então, o Pai Nosso compreendido vai começar a partir de agora da seguinte forma. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, de todas as preces que esse Evangelho, esse livro nos traz, lá no final, né, tem uma coletânea de preces, a primeira prece é o Pai Nosso. É a primeira prece, é a prece que os Espíritos colocam em primeiro lugar. Por quê? Porque ela veio, essa prece, essa oração, do próprio Jesus. Então ela é a mais importante, sim. E ela pode, é tão importante que ela pode substituir a todas as outras, conforme a ideia e o sentimento que se lhe atribua. Porque ela tem prece para isso, prece para aquilo, prece para, né? Então aqui está dizendo que o Pai Nosso pode substituir todas as outras, né? As principais qualidades de uma prece são clareza, simplicidade, precisão, sem excessos de palavras, que devem cada uma ter a sua importância, revelar uma ideia, tocar a alma e, enfim, nos fazer pensar. E o Pai Nosso é assim. Ele é o mais preciso modelo de tudo isso, né? Sublime na sua simplicidade, resumindo todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo, nas relações inevitáveis que todos nós temos no nosso dia a dia. Então o Pai Nosso faz tudo isso, André. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Que o Pai Nosso resume todos os deveres do homem, para com Deus, para comigo e para com o próximo. Nós vamos entender isso. No entanto, por ela ser uma oração muito concisa, bem chutinha mesmo, né? O Pai Nosso é uma oração curtinha. Então, um profundo sentido contido nessas poucas palavras que a compõem escapa a maioria das pessoas. Então, muitas vezes essa oração ela é dita sem fixar o pensamento sobre o sentido de cada uma das suas partes. A gente muitas das vezes faz o Pai Nosso de forma decorada, né? Como uma fórmula cuja eficiência, ou seja, o resultado que esperamos alcançar com a prece, está mais ligado à quantidade de vezes que a gente repete o Pai Nosso do que na compreensão daquilo que nós estamos falando. Eu já fui católico, e eu não vou aqui criticar a Igreja Católica, mas tinha sim um ritual da Igreja Católica, que era quando a gente ia confessar, né? Que a gente saía de lá, dependendo do tamanho do pecado, tendo que vir repetir 50 vezes, 30 vezes, né, o Pai Nosso. E eu me recordo claramente de ter passado por essa experiência, e sinceramente, lá pela terceira vez, eu já não sabia mais o que eu estava falando, né? Então eram apenas palavras repetidas. Para mim não estava tocando minha alma, para mim não tinha compreensão, para mim não estava me edificando, eu estava apenas cumprindo. Então é mais ou menos isso que a gente está falando aqui, sem criticar, obviamente, por isso que eu estou usando eu como exemplo, tá bom? E se a gente não compreende, sem efeito algum na transformação pessoal de quem ora sem edificação. Muito bem. Lá em Mateus está escrito: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Aquele ali é um homem de oração, aquele ali é um homem que tem muita fé, olha lá, ele está orando, né? E orando não useis vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Ou seja, reza, fala, repete. Só aí então que você vai ser ouvido, né? Deus, o vosso Pai, sabe o que tem necessidade, antes que lhe façam pedido. Então também não adianta repetir palavras vãs, é isso que ele está dizendo, né? Porque Deus saberá distinguir exatamente o que nós precisamos, e além de precisar, tem um outro componentezinho que é o tal do merecimento. Então muitas das vezes Ele sabe o que nós precisamos, e nós, bingo, acertamos lá no pedido, mas a coisa não acontece. E a gente fala, fiz tudo certinho, né? Estou aqui levando uma vida regrada, vou lá no centro espírita fazer palestra, vou lá no centro espírita assistir palestra, aí eu peço uma coisinha de nada e Deus não me dá. É porque Ele é nosso Pai. E tanto quanto nós, papais e mamães, não damos tudo aos nossos filhos quando eles pedem, né?
porque sabemos o que é melhor para eles, Deus faz o mesmo conosco. Auxílio à instrução. Vamos lá então, compreender o Pai Nosso? Juntos? Então nós vamos pegar cada uma das sentenças do Pai Nosso e vamos falar um pouquinho sobre elas, tá bom? Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Nós estamos adorando a Deus aqui. Lei de adoração, está lá no nosso Livro dos Espíritos. Então nós estamos reconhecendo, em primeiro lugar, que somos todos filhos de um mesmo Pai. Porque nós não falamos no Pai Nosso, Pai meu que está no céu, Pai do meu vizinho que está no céu. Nós falamos Pai Nosso, é o nosso Pai. Meu, seu, de vocês, do Senhor, de todos nós. Então estamos, quando falamos Pai Nosso, reconhecendo que somos filhos de um mesmo Pai. Que acreditamos nele. Como é que eu vou falar Pai Nosso se eu não acredito em Deus? Não estou orando a Deus. Acreditamos em seu poder e sua bondade. Nós acreditamos em um Deus justo, sábio e bom. Vemos por toda parte esse amor paternal. E a um Pai de pura bondade e amor, rendemos graças. É isso que estamos fazendo, tudo isso. Quando falamos, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Estamos rendendo graças, estamos adorando a esse Deus, nosso Pai. Venha a nós o vosso reino. Que reino? O que será que tem por trás dessa frase? Venha a nós o vosso reino. Trata-se do reinado das suas leis, das leis de Deus, que um dia todos praticarão por meio de um processo contínuo e imperioso, mandatório, de evolução. As leis divinas estão gravadas em nossa consciência, por meio da nossa razão e inteligência. Resta que a gente compreenda, e que aí, depois de compreender, por meio da nossa evolução intelectual, nós passemos a praticá-las. E quando isso acontecer, o reinado das vossas leis, Deus, das suas leis, meu Pai, será vosso reino aqui na terra. Fantástico isso, né? Então venha a nós o vosso reino, estamos falando das leis divinas. Que nós possamos então entender as leis que já estão conosco, gravadas na nossa consciência, para então praticá-las. Então dê a nós a luz necessária que nos conduz ao caminho da verdade, por meio das suas leis. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Então é reconhecer que, sendo filhos de Deus, nosso Criador, nós devemos nos submeter às suas vontades, à sua vontade, às suas leis, sem lamentações, coisa que nós sabemos fazer muito bem, pelo estágio evolutivo que encontramos todos nós. Então na terra, seja feita a vossa vontade, assim na terra, ou seja, nós encarnados, como nos céus. Nos céus, quando estivermos entre uma encarnação e outra, período que nós chamamos de erraticidade, ou mesmo quando já estivermos numa condição que não precisemos mais voltar e encarnar, suficientemente evoluídos. Aqueles que muitos chamam de os eleitos, que chegaram lá aos graus mais elevados de evolução. Então devemos, em qualquer uma dessas condições, fazer a vontade de Deus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que pão? É o pãozinho da padaria? Será? Aquele cantinho, pão francês? Sim ou não? É também o pãozinho da padaria. Tá bom? Nós não vivemos aqui num corpo material. Esse corpo não precisa de energia. E a energia vem do alimento, dentre outras coisas, Então dai-nos o pão que alimenta o corpo, mas também dai-nos o alimento espiritual para o desenvolvimento de nós espíritos. Não é nosso espírito, é nós espíritos que somos, Então para ambos é um convite também ao trabalho. Então quando nós falamos o pão nosso de cada dia nos dai hoje, nós estamos também pedindo trabalho. Nós estamos entendendo que precisamos trabalhar, tanto para conseguir o alimento do corpo, quanto para conseguir o alimento para a alma.
o alimento espiritual. Não há como obter nenhum nem outro sem o trabalho edificante, o trabalho honesto, o trabalho justo. Sim ou não? Estamos juntos? Continuamos aqui, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Uma vez que na terra o homem, como único ser integralmente racional e inteligente, se acha submetido à lei do trabalho, se acha submetido à lei do trabalho. Não é opcional. Nós precisamos trabalhar para a sua evolução intelectual e moral. Sem o trabalho não alcançaremos isso. Dai-nos então a coragem e a força para cumpri-la. É isso que falamos quando dizemos o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E dai-nos também a prudência, a previdência e a moderação, para que não venhamos a perder os seus frutos. Então, toda vez que nós alcançarmos o alimento do corpo ou da alma, que nós saibamos usar ambos com prudência, previdência e moderação. Existe um quê de caridade embutido nisso, principalmente no alimento para o corpo, né? Será que nós comemos e colocamos no nosso corpo somente o suficiente para mantermos nossas energias e dividimos com quem não tem nada os excessos? Estamos falando de necessário e supérfluo, né? Então precisamos pensar nisso também quando falarmos essa frase. E aqui eu grifei o nosso. Então o pão nosso é também o que é nosso por merecimento. Então eu não falo ali o pão do outro me dai hoje. É o pão nosso, é o pão meu, aquele que eu mereço ter. Não posso ficar cobiçando as coisas dos outros, provavelmente para as quais eu não tenha merecimento. Então preservai-nos de invejar aqueles que possuem o que não temos. E nem mesmo os que tenham excessivo quando nos falte o necessário, porque isso é problema deles. Se ele tem em excesso e não divide, é ele quem vai prestar contas a respeito disso. Por meio da lei, da caridade, do amor ao próximo que ele não cumpre, então a gente até pede perdão para ele, mas certamente ele vai ter que prestar contas em relação a isso. E aí a gente lembra das provas da riqueza e da miséria, né? Aqui nós estamos falando exatamente disso, porque pensamos, talvez erroneamente, que a prova da riqueza é muito fácil, né? A prova daqueles que têm muito é fácil ou mais fácil daqueles que têm pouco. Não é necessariamente, tá bom? Mas isso aqui é um outro estudo. Fora da caridade não há salvação, é o que remete a essa última frase também. Vamos em frente no Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A gente vai ficar um pouquinho aqui. Tem mais de um slide, porque aqui a gente chegou no calcanhar de Aquiles, né? Chegou naquele ponto ali que é danadinho o negócio aqui, né? Então vamos lá. Primeira coisa, quando a gente fala perdoai as nossas ofensas, a gente está reconhecendo que somos falhos, que somos imperfeitos, que erramos. E cada uma de nossas infrações às leis de Deus é uma ofensa que fazemos a Ele por meio das nossas relações que temos aqui na nossa existência, no nosso mundo enquanto encarnados. Então nós solicitamos perdão. Ok, sou falho, eu erro, me perdoe. Só que a gente assume um compromisso, a gente promete que não vai mais contrair novas dívidas quando a gente diz que também vai perdoar aquele que erra conosco. Olha que compromisso forte que tem aqui nessa frase, né? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós falamos que devemos perdoar não 7, mas 77 vezes. Lembram disso? Que devemos esquecer a ofensa, que devemos nos ajustar com o adversário enquanto estivermos a caminho. Ou seja, aqui, né? Não esperar a próxima, não. É para arrumar aqui mesmo o negócio. Mas na prática, como é que isso funciona? Será que a gente consegue fazer isso? Porque a gente tem uma mania, né, um hábito muitas vezes, de falar o seguinte: não, eu perdoei sim, claro, está perdoadíssimo, mas não quero vir na minha frente. Será que esse é o perdão verdadeiro? Não é. Né? O perdão verdadeiro, eu costumo falar, é o perdão do domingo do macarrão. Então você vai ter perdoado de verdade quando você, ok, perdoei ele. E ao invés de falar, não quero ver na minha frente, você convida ele para comer macarrão na sua casa no domingo. Aí você bate no peito e fala, perdoe. Porque aí você perdoa aqui, no coração. E não só aqui.
Porque quando você fala que perdoou, mas não quer ver na frente, você perdoou só aqui no cabeção, só no mental. E aqui, ó, onde interessa mesmo, está devendo, né? Então, dai-nos a força para apagar do coração e não da mente os ressentimentos, ódios, papapá, e que a gente tem, então, um belíssimo exemplo, como eu falei lá no início, né, cujas últimas palavras de Jesus foram de perdão aos seus algozes, né? Então a gente lembra disso quando sentir uma dificuldade enorme de perdoar e tudo vai ficar mais fácil. Temos também que nos lembrar, quando falarmos essa frase, que as perseguições que passamos, elas nos servem de provas. Então, ao invés de maldizê-las, nós devemos agradecer por aquele chatão lá que nos persegue, que nos faz mal, que fala mal da gente. Nós devemos agradecer pela oportunidade de evolução que aquela pessoa nos está dando, pelo perdão que eu vou professar por ele. Bem difícil que é, mas se eu conseguir fazer, eu dei um gigantesco salto na minha evolução. Bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Então, dentre as bem-aventuranças, uma delas é essa, que fala sobre isso. Diante desse ensinamento, nunca deveríamos, em hipótese alguma, fazer a justiça com as próprias mãos. Porque ao invés de eliminar o mal, estaremos cometendo outro, né? Então, antes ser o ofendido do que ser o ofensor. Vamos em frente, está quase acabando, Pai Nosso, hein? Então, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O que será que tem por trás dessa frase? E a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 459, só para a gente lembrar uma coisinha. Os Espíritos influem sobre nossos pensamentos e ações? Sim, né? A esse respeito, sua influência é muito maior do que vocês podem imaginar. Muitas das vezes eles vos dirigem, né? Então, diante disso, quando a gente fala no Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, nós estamos pedindo um amparo, para que nós tenhamos força para resistir às sugestões e às influências desses espíritos imperfeitos que estão sempre a nos rodear, né? Nos inspirando maus pensamentos e tal. Sueli Caldas Schubert também, lá no livro Obsessão e Desobsessão, fala para nós que nós estamos, na maioria das vezes, sob influência de entidades espirituais, que vão nos chegar, vão se aproximar de nós, de acordo com a nossa sintonia, de acordo com os nossos pensamentos. Se temos bons pensamentos, serão bons espíritos que vão se aproximar. Se não temos bons pensamentos, serão espíritos afins, simpáticos, em sintonia com esses pensamentos que vão se aproximar. Então nós somos espíritos imperfeitos, né? Estamos aqui para espiar nossas faltas, passar por provas para a gente evoluir. Então a principal causa do mal está em nós mesmos. Então não é no espírito que chegou, somos nós mesmos que atraímos ele, né? Então precisamos nos policiar. Ainda na mesma frase, cada imperfeição nossa é como uma porta aberta, né? Então, se nós temos uma imperfeição, abrimos uma porta. Outra imperfeição, mais uma portinha. Pensamento ruim, portinha. Raiva, portinha. Ódio, portinha. Vamos abrir, né? Rancor, vontade de se vingar, ausência do perdão. Várias portinhas que a gente abre e aí vão chegar os espíritos simpáticos a essas ideias. Então, a gente precisa direcionar nossos esforços para combater as nossas más inclinações, os nossos vícios, que aí a gente vai passar para isso aos bons espíritos, né? Se temos a vontade de fazer o mal, temos. Ou estou falando só por mim? De vez em quando a gente tem, sim, né? A gente tem. Mas se a gente tem essa vontade, a gente também pode ter a vontade de fazer o bem, na mesma medida, o mesmo esforço, sem mais nem menos. Então, o que pedimos quando falamos isso é a assistência de Deus e dos bons espíritos para que a gente resista às tentações. Estamos juntos? Ninguém dormindo? O pessoal do fundão aí? Tá bagunça? Só nós, quando eu estava na escola, o pessoal do fundão era da bagunça. Tudo bem? Brincadeirinha, gente. Então, vamos lá. E no final nós falamos o quê? No final do nosso Pai Nosso? Amém. E o que quer dizer amém? Que assim seja.
E quando nós falamos isso, nós estamos nos remetendo àquela frase, aquele ensinamento de Jesus, a cada um segundo as suas obras. Então que assim seja o que eu mereço pelo que eu fiz e pelo que eu faço, que assim seja. Né? Aquilo que eu tenho merecimento, que assim seja. Então permita, Senhor, que nossos desejos se realizem, mas nós nos curvamos diante de Ti, da Sua sabedoria, a sabedoria de um Pai bom e justo. E sabemos que o que vamos receber é aquilo que nós precisamos, e não sempre aquilo que nós queremos. Né? Ao finalizar o Pai Nosso, também lembramos de todos e pedimos para todos. Então, na próxima vez que rezarmos o Pai Nosso, quando dissermos amém, vamos lembrar de mentalizar e pensar em todos, de preferência no planeta inteiro, e não só naqueles que estão ao nosso lado. Dirigimos a prece então por nós e em favor de todas as almas sofredoras, encarnadas e desencarnadas, pelos amigos e inimigos, por todos os necessitados de assistência, enfim. Então tudo isso a gente faz, ou pensa, quando diz amém no final do Pai Nosso. Tudo bem? Gostaram? Já tinham pensado no Pai Nosso dessa forma? É muito legal. Né? E aí, gente, para que a gente termine a nossa mensagem final, eu não combinei com o Roberto, mas essa mensagem final, se você permite, Roberto, já vai ser a nossa prece. E eu gostaria de pedir a todos agora que fechassem seus olhos para esse momento maravilhoso que vamos ter. Há um presente que nos chega como um poema divino. Concentrem-se na respiração de vocês, relaxem seus corpos, deixem solto o ombro, relaxem os pés, as pernas. E vamos aproveitar esse momento final dessa nossa reunião na noite de hoje. Como a gente viu agora no final, vamos pensar também nesse momento nas pessoas que a gente mais ama e vamos convidá-las pelo nosso pensamento para estar conosco agora neste momento de paz, de tranquilidade, ouvindo este poema divino. Pai nosso, que estás no céu, na terra, no fogo, na água e no ar. Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração ao pulsar. Que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Pai nosso que estás naquele que caminha comigo e naquele que já partiu, deixando minha alma ferida pela saudade. Santificado seja o teu nome por tudo que é belo, bom, justo e gracioso, por toda a harmonia da criação. Seja santificado por minha vida, pelas oportunidades tantas, por aquilo que sou, tenho e sinto, e por me conduzir à perfeição. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Reino que sou convocado a construir através da mansidão de espírito, reflexo da grandeza interior. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas pesem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Ainda que muitas vezes eu não compreenda mais do que o silêncio em resposta às minhas preces, não te ouvindo assim dizer: filho, aguarda, tua é toda a eternidade. O pão nosso de cada dia me dá hoje, que eu possa dividi-lo com o meu irmão. As condições materiais que ora tenho de nada servem se não me lembro de quem vive na aflição. Pão do corpo, pão da alma, pão que é vida, verdade e luz. Pão que vem trazer alento e alegria.
é o Evangelho de Jesus. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração, quando permito que o mal se exteriorize na forma de agressão. Que mais do que falar eu saiba ouvir, que ao invés de julgar eu busque acolher, que não cultivando a violência eu semeie a paz, que dizendo não às exigências em demasia, possa a todos agradecer. Perdoa-me, assim como eu perdoarei aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido pelas amarguras e dissabores da ingratidão. Possa eu, Senhor da vida, lembrar que nenhuma mágoa é eterna e de que o único caminho que me torna sublime é a humilde estrada da reconciliação. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo que me tornam escravo da minha malevolência. Antes, que tua luz esteja sobre mim, iluminando-me para que eu te encontre dentro de minha alma, como parte que és da minha essência. E livra-me de todo o mal, de toda a violência, de todo infortúnio, de toda a enfermidade. Livra-me de toda a dor, de toda a mágoa e de toda a desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer que assim seja. Obrigado, Pai, por mais esta lição. Eu peço que lentamente, no tempo de vocês, de cada um, a gente vá abrindo os olhos para lermos juntos, nesse slide, o seguinte: tudo o que nos cerca é poesia divina. Há um traço de Deus em cada ser da criação. Busquemos por Ele, no desabrochar das flores, no correr das águas, no canto do vento, no cintilar das estrelas. Mas acima disso, busquemos por Ele em nosso interior. Basta que por um instante fechemos os olhos e o sintamos. Lá Ele está, dando rima aos versos de nossas vidas. Muito obrigado, gente.